nesse vídeo vamos falar de forma resumida sobre a anatomia interna dos dentes posteriores e a forma de acesso desse grupo dentário. Sobre a anatomia interna dos premolares, encontramos um artigo onde foi realizada uma pesquisa com a população alemã, utilizando a tomografia computadorizada para avaliar o canal radicular desse grupo dentário. No caso dos primeiros premolares superiores, a maioria apresentou duas raízes, uma vestibular e outra palatina, com dois canais radiculares independentes. Já no caso dos segundos premolares superiores, a maioria era unirradicular, contudo, em mais de 50% dos casos foram encontrados dois canais radiculares. Entretanto, vale lembrar que nas literaturas, a maioria dos segundos premolares apresenta uma única raiz e um único canal radicular também. Primeiro premolar e segundo premolar inferior. Primeiro premolar inferior. Em 91,4% dos primeiros premolares inferiores foi encontrada uma única raiz, mas a presença de dois ou mais canais radiculares foram encontrados em 22,1% dos casos. Segundo premolar inferior. A grande maioria, 98,6% dos segundos premolares, apresentaram uma única raiz e um único canal radicular predominantemente. Anatomia dos molares inferiores. A maior dos molares inferiores normalmente apresenta duas raízes, mesial e distal. Pode haver três raízes com dois ou três canais na raiz mesial e um, dois ou três canais na raiz distal. Pode haver a presença de uma terceira raiz mais curta e com curvatura acentuada no sentido vestibular, principalmente no seu aspecto distolingual. Mais de 25% das raízes distais apresentam dois canais, que geralmente são mais amplos que os da raiz mesial. Quando há canal único, ele normalmente é oval. Raiz mesial geralmente é curva no sentido distal. O canal mesiolingual é maior e mais reto que o canal mesiovestibular, mas pode apresentar curvatura no sentido mesial próximo ao ápice. O canal mesiovestibular apresenta curvaturas mais frequentes, inclusive no plano vestíbulo lingual. Os dois canais mesiais podem convergir apicalmente, apresentando forame único em 45% dos casos, e em 55% das vezes, a presença de anastomoses complexas entre eles. Segundo molar, morfologia semelhante ao primeiro molar inferior, apresentando normalmente duas raízes, mesial e distal, com 3 ou 4 canais, porém as raízes são mais curtas, com ápices mais próximos e canais mais curvos, havendo alta prevalência de anomalias de desenvolvimento, incluindo as presenças de canais em formas de C e Hodgkin inframolares. Os dois orifícios mesiais encontram-se mais próximos um ao outro. Anatomia dos molares superiores. Na anatomia dos molares superiores, o mais volumoso dos molares é o primeiro molar, que apresenta três raízes divergentes, mesovestibular, distovestibular e palatina, com um total de 3 a 4 canais. A raiz palatina apresenta maior volume, a sua porção apical frequentemente se curva no sentido vestibular. Já a raiz distovestibular é cônica e geralmente reta. Normalmente possui apenas um canal, mas pode apresentar dois canais que se unem na porção apical. A raiz do mesovestibular frequentemente apresenta dois canais que se conectam por meio de isthmus, podendo se unir na porção apical ou terem saída foraminais independentes. A posição do orifício do segundo canal da raiz mesovestibular varia muito, mas geralmente se encontra em algum ponto entre o orifício do canal mesovestibular principal e palatino. O trajeto do segundo canal da raiz do mesovestibular normalmente é tortuoso, dificultando seu preparo. Além disso, os canais mesovestibulares podem apresentar curvaturas severas na direção vestibulo-palatina. O segundo molar é semelhante ao primeiro molar em questão das características anatômicas, mas tem a presença de três raízes também, mesovestibular, distovestibular e palatina, com 3 ou 4 canais. São mais curtas, menos divergentes e possuem curvas com maior tendência de funcionamento parcial ou total. No caso de fusão das raízes, o formato da câmara pulpar torna-se distorcido e alongado na direção vestibulo-lingual, podendo ter os orifícios dos canais quase em uma linha reta. Na presença de raízes funcionadas, podem apresentar dois canais, vestibular e palatino. Olá pessoal, agora eu vou falar sobre o acesso coronário dos premolares superiores e inferiores, falar como é estabelecido o ponto de eleição, a direção de trepanação e a forma de contorno de cada um desses dentes. Acesso dos premolares inferiores. O acesso dos premolares inferiores também possui ponto de eleição na fosseta central, porém com discreta tendência para mesial do dente. A penetração inicial da direção de trepanação se faz com a broca paralelamente ao longo eixo do dente, aprofundando-se alguns milímetros em direção à câmara pulpar sem a penetrar. Já a forma de contorno apresenta um aspecto circular em premolares inferiores com apenas um canal, podendo adquirir um aspecto ovalado em caso de variações anatômicas. Realiza-se então a completa remoção do teto e o preparo das paredes laterais da câmara pulpar. Acesso dos premolares superiores. O acesso coronal dos premolares superiores inicia-se em seu ponto de eleição, na fosseta central. A direção de trepanação seguirá um sentido vertical, paralelo ao longo eixo do dente. Esse grupamento dentário conta com uma forma de contorno ovalada com achatamento no sentido mesodistal, possuindo extensões maiores no sentido vestíbulo-palatino. Em seguida, é feita a remoção completa do teto e realizado o preparo das paredes laterais da câmara pulpar, melhorando a forma de contorno ovalada tanto quanto possível, fazendo a exploração inicial dos canais e desgastes compensatórios, de forma a permitir um acesso satisfatório aos canais radiculares. Acesso dos molares superiores. Para os molares superiores, o acesso vai ser iniciado no centro da fossa mesial da face oclusal, onde está localizado o ponto de eleição dos molares superiores. E a direção de trepanação desses dentes será paralela ao longo eixo do dente, e devido à anatomia da câmara pulpar e o número de canais, o preparo dos molares superiores assumirá uma forma de contorno mais trapezoidal, cuja base maior será voltada para a face vestibular e a base menor para o terço palatino da face oclusal. Lembrando também de se ater em remover todo o teto da câmara pulpar, para assim garantir um melhor acesso aos canais. Acesso dos molares inferiores. O ponto de eleição dos molares inferiores estará na região central da face oclusal. E assim como nos superiores, a direção de trepanação dos molares inferiores será paralela ao longo eixo do dente. Para realizar o preparo da cavidade dos molares inferiores, deve-se atentar à sua anatomia e suas variações, apresentando em sua maioria uma forma de contorno trapezoidal, com a base maior para mesial e a menor para distal. Em caso de 4 canais, o contorno assumirá uma forma retangular. Não esquecendo de conferir se o teto da câmara foi 100% removido.